vamos começar falando sobre o uso de numeral fracionário e advérbio de intensidade, meio e meia. Quando é que eu devo utilizar cada um e como se utiliza? Bom, em primeiro lugar, destacar que meio é numeral fracionário e deve vir vinculado a um substantivo e concorda normalmente. Eu posso escrever meia-noite, meia garrafa, meia folha. E outro tipo de meio, que é o advérbio de intensidade, virá vinculado a um adjetivo e não se flexiona. Então, sempre que eu quiser dizer estou um pouco cansada, um pouco distraída, um pouco louco, um pouco triste, eu não posso escrever meia, e sim e somente apenas meio. Exemplo, estou meio cansada, meio distraída, meio louca, meio triste. Para sair de vez dessa dúvida, pense na palavra muito. Né? Se muito não varia, meio também não. Compare. Ela estava muito feliz. Ela estava meio feliz. A mulher era muito lenta, ela era meio lenta. E nunca meia feliz nem meia lenta, ok? Mas, quando nós utilizamos esse numeral fracionário, sim que vai concordar. Eu posso falar, eu tenho meia garrafa, meia-noite, eu tenho meia colher de sopa, ok? Nesses casos, sim, que eu posso concordar. Grama. Grama é uma palavra feminina apenas quando dá nome ao vegetal, aquela graminha verdinha que nós temos no jardim ou nos pastos verdejantes, certo? Então eu posso dizer, ele cuida muito bem da grama, porque grama, o matinho lá verdinho, é uma palavra feminina. Agora, quando for indicador de medida de peso e massa, a palavra é masculina. Então, eu não posso dizer que eu comprei 200 gramas de presunto. Não, não. Apenas 200 gramas, porque grama é masculino. Ok? Então, a sogra o presenteou com 600 gramas de camarão. É o quilograma e não a quilograma, né? Então, por isso, nós dizemos 600 gramas e não 600 gramas. Tá bom, gente? Então, agora, se alguém tinha alguma dúvida quanto a isso, vamos fazer essa correção e nunca mais falar 200 ou 300 gramas. E sim, 200 gramas, 300 gramas, ok? Ao invés de e em vez de. Quando utilizar cada um? Ao invés de significa o contrário de, ao inverso de. Por exemplo, ao invés de chorar, ele sorria, ok? Em vez de, ou ao invés de dormir, ele ficou acordado, porque são contrários, ok? Existe uma oposição de termos. Agora, se eu escrever em vez de, significa em lugar de. Por exemplo, em vez de estudar, preferiu ver televisão. Por que nesse exemplo eu não posso utilizar ao invés de estudar, preferiu ver televisão? Porque ver televisão não é o contrário de estudar. Se fosse o contrário, obviamente, utilizaremos ao invés de. Outro exemplo, a menina tomou sorvete de limão em vez de almoçar. Também, como eu disse anteriormente, não poderá ser usado ao invés de, pois não existe essa oposição de termos. Esta aula termina aqui e na próxima aula veremos outros usos da língua. Até já!